Então, pessoal, nós Vamos ver se eu ainda. estamos estudando aí na sociologia o módulo 5, o capítulo 5, e nós já tratamos alguns conceitos de cultura, né? Vimos o conceito de cultura de massa, cultura erudita, cultura popular, dentre outras questões. Apresentamos também a ideia de estruturalismo no conceito de cultura, que é uma questão que eu considero bastante importante no nosso estudo, tá? Agora, nessa aula aqui, né, essa aula específica, eu quero tratar com vocês, na página 57, né, se inicia, a ideia de intérpretes do Brasil. É um subtítulo aí para gente refletir, né, sobre alguns dos principais nomes da sociologia no Brasil no século XX, tá? E para eu começar a tratar desses nomes, eu preciso primeiro contar uma historinha para vocês. E essa historinha é a seguinte: nós sabemos que a sociologia ela teve um período chamado de pré-científico. O que é esse período pré-científico? Era um período de formação ainda da sociologia. Nós sabemos que a sociologia, enquanto disciplina autônoma, independente de outros campos do saber, tais como antropologia, filosofia, de outras áreas das ciências humanas como tal, né, da biologia, é uma disciplina bem recente e tem a sua formação metodológica ainda, né, remontando século XIX e século XX. Então, quando a sociologia pré-científica chega no Brasil, ela chega sob as bases de um conhecimento chamado de darwinismo social ou evolucionismo social, que significa uma apropriação equivocada daquelas ideias de Darwin, né, de evolução. Então, eles entendiam que, né, que assim como os seres como um todo estavam no processo evolutivo, também os seres humanos estavam neste processo e que as raças que compunham a espécie humana eram manifestações desse processo evolutivo. Então, houveram pensadores do darwinismo social que entendiam, por exemplo, que a raça branca era superior à raça indígena em termos de evolução, estavam num estágio, de um progresso de desenvolvimento maior, mais avançado do que, por exemplo, a etnia indígena ou os negros, a raça branca superior à raça negra, como um processo evolutivo. E eu não preciso nem de dizer para vocês o quão perniciosa é essa ideia e todos os problemas que isso gerou, né? Especialmente no século XX, nós temos o nazismo, que é uma espécie de manifestação de um evolucionismo social, porque para as ideias nazistas, a raça ariana, que eram os brancos europeus, né, que fizeram parte da formação da, 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 da etnia alemã, eles eram superiores à etnia a etnia judaica, né? A etnia hebreia, né? Ou a etnia semita, podemos dizer assim. E isso ocasionou na perseguição deliberada e estatizada que teve dos judeus e a morte dos judeus e toda aquela história que nós conhecemos do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Esse pensamento, de uma certa forma, ele chega ao Brasil também. Então, quando nós falamos de sociologia pré-científica no Brasil, nós temos um ranço, vamos dizer assim, dessas ideias de darwinismo e evolucionismo social.
um representante importante dessa corrente, um pensador brasileiro chamado Raimundo Nina Rodrigues, que entendia que o Brasil, que era justamente composto por uma grande mistura racial, né, uma mistura entre brancos europeus, índios nativos e negros africanos, e essa mistura era um problema para o desenvolvimento social do país, porque era uma mistura não salutar. Isso poderia gerar doenças que essa mistura, né, a falta de preparo biológico de uma etnia recebendo a miscigenação com outra etnia geraria uma espécie de falta de imunidade para doenças, o que geraria problemas de saúde pública, questões de formação cultural. Então, é uma visão que traz uma ideia bem racista, bem segregatória, podemos dizer assim, né? No contexto deste período. E aí, contada essa historinha, nós vamos virar essa página de forma gradativa com 3 grandes sociólogos, né, ou podemos dizer até 4 grandes sociólogos, que eu quero abordar brevemente com vocês nessa aula, né, sociólogos brasileiros, que vão, mediante a influência que eles tiveram da sociologia também, que vai sendo remoldada na Europa, importam algumas noções dessas sociologias, algumas metodologias novas que estavam sendo trazidas por filósofos, por sociólogos europeus, e que vão também influenciar a sociologia no Brasil. Por isso, quando nós falamos de intérpretes do Brasil, eu queria destacar esses 4, né? O primeiro deles é Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire, nós vamos elaborar rapidamente alguns traços das suas ideias. O segundo pensador, Sérgio Buarque de Holanda. O terceiro, Florestan Fernandes. E o quarto, Darcy Ribeiro. Então, vou falar bem brevemente, trazer um conceito-chave de cada um desses pensadores, para a gente entender como que funcionou a sociologia no Brasil no século XX. Começando do Darcy Ribeiro. Então, vocês lembram dessa historinha que eu contei para vocês, da influência do evolucionismo social nas próprias bases de um conhecimento germinal de sociologia que estava sendo produzido no país, e aí você tem a figura do Gilberto Freire como alguém que vai romper com essas ideias racistas. E ele tem uma obra famosa, né, Casa Grande e Senzala, e além dessa obra, ele traz um conceito que eu quero aplicar aqui, apresentar para vocês, que é o conceito de democracia racial. O que é essa ideia, democracia racial, de Gilberto Freire? Ele vai dizer que na formação do Brasil, essa miscigenação, essa mistura, não foi algo negativo. Pelo contrário, foi um processo positivo, foi um processo bom, porque é justamente nessa mistura que está a receita, vamos dizer assim, de toda a riqueza, beleza e diversidade cultural que são típicas do nosso país. Gilberto Freire vai dizer, por que o nosso país é tão rico? Porque houve na formação do país justamente essa mistura étnica que produziu a formação da sociedade brasileira. Então, a ideia de democracia racial é essa associação, esse ajuntamento, podemos dizer assim, essa cooperação entre raças que, somadas às suas qualidades, criam esse caldeirão, essa diversidade cultural que compõe a sociedade brasileira. Então, essa era uma ideia, uma visão otimista
das misturas, podemos dizer assim, as misturas raciais do nosso país. Depois de falarmos brevemente do Gilberto Freire, eu quero falar para vocês do Sérgio Buarque de Holanda. Então, Sérgio Buarque de Holanda foi um sociólogo que teve influência do Max Weber. Nós já estudamos Max Weber, vimos a sociologia compreensiva do Max Weber, e vimos que um conceito importante para Max Weber era o conceito de racionalização. Recapitulando, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para Max Weber, uma sociedade deveria, para ser uma sociedade avançada, uma sociedade bem ajustada, que os seus processos, as suas relações sociais passassem cada vez mais por um crivo de racionalização, que é o quê? Um estabelecimento de leis, de organização social, de uma técnica, uma técnica de condução dos processos políticos, uma habilidade científica, estatística para tomada de decisões, visando o bem comum, visando o convívio social com elementos vamos dizer assim, de uma maior técnica, de um maior desenvolvimento racional que regule as relações sociais. Então, essa é a grande importância da visão sociológica do Max Weber. E, usando essa metodologia, o Sérgio Buarque de Holanda vai interpretar o povo brasileiro. E ele vai interpretar boa parte dos problemas decorrentes do povo brasileiro com a sua tese que ele denominou de homem cordial. O que é o homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda? Essa visão que ele tinha do cidadão brasileiro médio, que seria um homem não pautado pela primazia da razão, mas sim um homem, homem aqui no sentido geral do termo, né, homem, mulher, um ser humano, com mais elementos afetivos do que racionais. Então, ele vai identificar o povo brasileiro, o homem brasileiro, como um homem cordial. Por que é cordial? É porque a palavra aqui, a sua raiz está em cor, quer dizer coração, né? Então, o homem cordial não é necessariamente um homem generoso, tá bom? Igual o uso comum da palavra cordial tem na nossa língua portuguesa. O que o Sérgio Buarque de Holanda está referindo como homem cordial é um homem que é pautado mais pelo coração, pelas emoções, do que pela razão. E isso seria um problema para o processo de racionalização da sociedade, né? Como o brasileiro ele não dá tanta ênfase assim em processos racionais, se explica, portanto, todas as deficiências que nós temos na organização social do nosso país. Como o brasileiro é mais focado em afetos, em emoções, em expressões de alegria, felicidade, lazer, né, do que de fato trabalho, tarefa, rigor e razão, há de fato uma dificuldade em se estabelecer processos racionais nas relações sociais do povo brasileiro. E aí então se justifica todo esse problema, né, de o brasileiro se adequar a leis, a regimes muito fixos, que de fato vão permitir uma maior organização social, tá bom? Além do Sérgio Buarque de Holanda e do Gilberto Freire, eu quero mencionar para vocês o pensamento de Florestan Fernandes.
Então, Florestan Fernandes, ele vai beber em outra fonte, né? Não vai ter tanta influência de Max Weber como teve Sérgio Buarque de Holanda. Por outro lado, ele vai ter influência de um outro sociólogo fundamental, um outro pilar da sociologia no século XIX, que foi o Karl Marx. Então, o Florestan Fernandes é um sociólogo marxista, podemos dizer assim. E aí, sobre a ótica marxista, ele vai lançar a sua interpretação sobre o povo brasileiro, a sociedade brasileira. Lembrando que o marxismo ele tinha uma visão menos otimista das relações sociais do que tinha, por exemplo, Durkheim, do que tinha, por exemplo, Max Weber. A grande tese marxista para interpretar a sociedade está na ideia de luta de classes. Então, ele vai entender que a sociedade é composta não essencialmente pelo consenso, mas pelo conflito. E aí, Florestan Fernandes vai usar essa percepção, essa ideia de luta de classes, essa ideia de que há sempre um jogo de poder envolvendo as classes sociais, em que há sempre uma classe que explora a outra, e que há, portanto, injustiças sociais inerentes às relações, os vínculos sociais. E aí ele vai lançar esse olhar e vai fazer uma crítica à ideia de democracia racial que o Gilberto Freire havia dito. Tanto que o Florestan Fernandes vai dizer que há, na verdade, um mito da democracia racial. Que, na verdade, a formação do Brasil não deu tanto pelo consenso, pela harmonia, da miscigenação entre as etnias, né, entre as raças do nosso que formaram o nosso país, né, que foi essencialmente os brancos europeus, os índios nativos e os negros africanos. Ele vai dizer que nessas relações houveram relações de profunda exploração, de profunda injustiça social, que até hoje geram reflexos muito negativos. Ele vai apontar, por exemplo, um fato que é muito notório para a gente, de que nós sabemos que, dado os problemas históricos que envolveram a escravidão negra no Brasil, que hoje nós temos a etnia negra no nosso Brasil, compondo a grande parte da população carcerária no nosso país, a grande parte da população de baixa renda, os pobres, né, são marcadamente distintos pela etnia negra. E ele vai identificar isso como um problema estrutural, um problema histórico, que vem de um abuso que houve, um abuso de poder, uma exploração que houve do trabalho negro desde a formação do Brasil. Então veja que o Florestan vai fazer uma visão de mais conflito, né? Não tanto uma visão tão harmônica assim entre as misturas que compõem a população brasileira, mas vai trazer uma visão de como o branco europeu explorou o negro, como os índios foram afetados nesse processo também, né, e como o Brasil permanece com essa profunda desigualdade social que tem origem desde a formação da população brasileira. Por último, nós temos também o pensamento do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é muito conhecido pela sua obra O Povo Brasileiro, e ele vai pegar, o Darcy Ribeiro, ele pega tanto elementos do Florestan Fernandes, como também retoma alguns elementos do próprio Gilberto Freire. E eu quero apresentar para vocês uma síntese dessa ideia. Para o Darcy Ribeiro, a miscigenação em si era algo positivo, né? O conceito dele de povo brasileiro está muito ligado
a essa noção também de Gilberto Freire, dessa riqueza cultural que está justamente na mistura do nosso país, nas misturas raciais, né, que favorece uma cultura extraordinária em termos de riqueza e diversidade do nosso país. Por outro lado, ele entende também que as ideias de Florestan Fernandes fazem muito sentido na medida em que se tem, de fato, um processo de exploração que não pode ser desconsiderado na base, na estrutura da formação do nosso país. Então, nós temos tanto no pensamento de Darcy Ribeiro, uma maior clareza, né, no que diz respeito a todos os processos de injustiça social, de desigualdade social, que estão na base da formação social, cultural, né, e populacional do nosso país, mas também ele reconhece esse outro aspecto positivo, que é essa mistura de raças, essa riqueza proveniente dessa característica que é marcadamente brasileira e que forma, portanto, o que ele denomina de povo brasileiro. Beleza, pessoal? Então, esse é o conteúdo previsto para essa aula. Eu quero indicar para vocês uma atividade, tá bom? Que eu vou redigir aqui no chat para você anotar e fazer como para casa. Então, exercício. Primeiro, apresente não, explique o conceito de democracia racial de Gilberto Freire e sua crítica segundo Florestan Fernandes. Essa é a primeira questão. A segunda é: explique o conceito de homem cordial de acordo com a sociologia de Sérgio Buarque de Holanda. Tá bom, pessoal? Estou postando aqui o exercício, são 2 perguntinhas. Explica um conceito de democracia racial de Gilberto Freire e sua crítica segundo Florestan Fernandes. E, no aspecto 2, explique o conceito de homem cordial de acordo com a sociologia de Sérgio Buarque de Holanda, tá bom? Não precisa de me mandar, tá, Sherry? Eu gostaria que você tivesse isso registrado no seu caderno. A gente tendo ocasião, pode ser que futuramente eu venha a pedir que você me envie isso, os alunos me enviem, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que você faça o exercício, faça esse para casa, para que você fixe bem a matéria, já que é um conteúdo importante para a nossa próxima prova, tá bom? De sociologia. Beleza, professor, valeu. Beleza, João? Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza, professor. Então, ótimo, gente. Encerramos aí o conteúdo. Com ele também encerramos a nossa semana de estudos. Um excelente final de semana para todos. Bom descanso para quem é descanso. Bom trabalho para quem ainda tem trabalho para fazer, questionário para fazer, né? Deus abençoe muito vocês. Beijão para todos. Fiquem com Deus, viu, gente? Professor, bom Professor. Falou, professor. Falou, professor. Valeu, gente. Valeu, Tiagão. Valeu, Sharon. Valeu, Iter.
Tchau, professor. N, Jonas. Fique com Deus aí, pessoal. Um abraço. Pessoal, com Deus. Tchau, Priscila. Tchau, da Visão.